Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Prof. Laís, da disciplina de Filosofia. O tema da nossa unidade desse primeiro bimestre tem sido Viver Bem. Esse tema, ele tem como proposta abordar alguns dos principais conceitos para se pensar a ética, que é uma importante área da filosofia. Então, para a gente iniciar, eu coloquei duas questões. Como que vocês definiriam a ideia de viver bem? Será que existe um bem desejado para todas as pessoas? Vocês vão lembrar que na nossa última aula de filosofia, a gente estava refletindo a respeito de pensar quais são os bens maiores da nossa vida. E aí cada um fez uma atividade linkando os bens, assim, em ordem do que é prioritário para se ter. É família, ou é bens materiais, ou é o dinheiro, ou é sabedoria, ou é solidariedade, enfim. Várias palavrinhas que vocês foram tendo que elencar de prioridade para vocês. Então, a gente já vinha tendo essas reflexões em torno dessa busca do que é viver bem. E o último filósofo que a gente discutiu foi o filósofo chamado Diógenes, né? Que ele defendia a ideia de que viver bem era você se desprender de qualquer bem material, né? Ele tinha uma vida totalmente simples, ele morava na rua, não tinha uma casa, não buscava ter um conforto, enfim, ele defendia essa ideia de uma vida simples, que a partir do momento que você busca essa vida simples, você vive bem e você se aproxima da natureza, né? Lembra que ele se desprendia de qualquer convenção criada pela sociedade no sentido de comportamento, de como de maneira certa de agir, enfim, até daquelas questões assim mais higiênicas mesmo, né? De você fazer as suas necessidades no banheiro. Lembra que eu comentei que ele era contra isso, tipo, se ele tinha necessidades, ele fazia diante da natureza mesmo, e não era prendido a essas questões de padrão da sociedade. Então foi o último filósofo que a gente discutiu em sala, pensando em responder essa questão do que é viver bem. Então ele falava que era preciso a gente acalmar os nossos desejos para evitar qualquer tipo de sofrimento e viver uma vida natural, despojada de bens materiais. Então essa era a ideia de Diógenes. Então hoje vamos ver então alguns filósofos da antiguidade também que pensavam a respeito disso e que apareceu nas atividades nesse período que vocês estão realizando elas em casa. Então, um conceito importante na filosofia e que também alguns filósofos responderam diante desse conceito do que é você ter uma vida boa e viver bem, é esse conceito de ataraxia. O que é isso? Vamos tentar compreender. Ataraxia seria a capacidade que a gente tem de se manter tranquilo, sereno em qualquer circunstância. Então, esse conceito dele significa isso, corresponde ao estado da pessoa constantemente imperturbável diante das emoções, uma condição de tranquilidade na qual, independentemente dos fatos, o indivíduo ele permanece inabalável, sem se deixar arrastar por alegrias e prazeres, nem por dores e tristeza. Então, era considerado uma conquista possível e equivalente à própria felicidade humana. Então, esse conceito, esse termo de ataraxia significa isso, essa capacidade do ser humano de conseguir ter um estado de consciência onde ele não é afetado por nada que acontece à sua volta, seja de algo bom ou ruim. E como que era conquistado essa ataraxia? Então, a conquista da ataraxia, ela evitaria de se abalar
né? Como eu disse, por esses prazeres e alegrias e dores e sofrimentos. Todos esses acontecimentos, eles eram vistos como bons, porque seguem as leis naturais, sábias e concretas. Então, esses processos que todo ser humano ele passa referente à enfermidade, à morte, elas seriam vistos por esses filósofos que defendiam essa concepção como um acontecimento natural, que era regido pelas leis da natureza. Então, nesse sentido, o ser humano ele deveria aprender a aceitar o seu destino. Todo ser humano tinha que ter consciência de que uma vez ele vivo, o destino seria a morte. Então, isso tinha que ser uma coisa bem resolvida para todo mundo. Então, não deveria nos afetar. Essa que é a ideia, tá? Então, eles acreditavam nessa questão de que tudo que acontece é uma lei natural e que a gente como que eu posso dizer? Lembrei da palavra, me deu um branco aqui. Peço desculpa para vocês, mas vamos seguir. Então, tá inerente a todo ser humano passar por essas questões de sofrimento, de saúde, de enfermidade e a morte. Então, esses filósofos, eles defendiam essa ideia de que a gente tem que buscar ter essa ataraxia, que seria essa capacidade de a gente não se deixar ser afetado por essas questões que estão à nossa volta. Mas isso é uma questão para a gente pensar. Será que é possível a gente conseguir deixar não ser afetado, né, pelas coisas que acontecem à nossa volta? Tendo em vista que nós somos humanos e que nós temos emoções e sentimentos, né? É muito difícil a gente não deixar nos abalar. Mas esses filósofos, eles acreditavam e defendiam essa ideia. Aristóteles, que é um importante filósofo também, ele afirmava que todas as escolhas que a gente toma e também conhecimentos humanos têm por finalidade nos proporcionar a conquista de algum bem, seja esse bem riquezas, honra, sabedoria e etc. E que os bens, eles são desejados porque eles trazem alguma felicidade pra gente. E aí ele vai falar um pouco a respeito do que é felicidade. Para ele, a felicidade ela deve ser compreendida como um fim em si mesmo. Então, ela não pode ser confundida como um efeito da satisfação de um desejo ou de um prazer. Porque esse prazer, ele é passageiro. E ele acreditava que a felicidade, ela não é passageira, ela é um fim em si mesmo. Algo que todo ser humano ele tinha como destino a felicidade. Então a gente tinha que diferenciar essa questão do prazer e da felicidade e entender a felicidade como um fim em si mesma e não como um meio para realizar e buscar alguma coisa. Então é importante a gente compreender esses pensamentos do Aristóteles e que a felicidade, ela então se basta por si mesma, e sendo para ele do maior desejo e principal objetivo de qualquer pessoa. Para ele, a verdadeira felicidade, então, para ele é considerada como um sumo bem, o maior de todos os bens. Então, o ser humano, segundo ele, é criado para buscar essa liberdade, para ser feliz. Né? Ele tem a frase dele, a virtude é suficiente para a felicidade. A felicidade é o maior de todos os bens. E aí, ele elencou alguns elementos, né? Então, se a gente pensar na nossa vida e pensar se a gente tem uma vida feliz, se a gente é feliz, a gente tem que pensar esses elementos, esses critérios que Aristóteles colocou, que são eles: o exercício da racionalidade pelo desenvolvimento do pensar,
O hábito da temperança, ou seja, da moderação nos sentimentos e na atitude, e a convivência amigável com outras pessoas. Então, no estudo que ele fez a respeito desse debate, ele apresentou esses 3 critérios para você refletir se você tem uma vida feliz ou não. Então, o primeiro é esse exercício da racionalidade. Por quê? Porque para ele, a felicidade, ela não seria aquele conceito mais que a gente tem mais comum a respeito de que a felicidade é um sentimento que a gente tem a partir de uma coisa que acontece de bom. Não tá ligada a isso. Felicidade para ele é quando a gente cumpre o propósito pelo qual uma coisa foi criada. Por exemplo, se a gente pegar uma caneta. Então, por que a caneta, qual a finalidade da caneta? Por que ela foi criada? Ela foi criada para escrever, para suprir essa necessidade do homem de escrever. Então, quando a caneta ela está sendo utilizada por alguém nesse sentido, para escrever, ela está cumprindo a sua finalidade, o seu propósito de existência. Então, nesse sentido, Aristóteles vai considerar que, hipoteticamente, a caneta ela é feliz. Agora, vamos pensar nós, seres humanos. Qual é a nossa finalidade? Né? Para Aristóteles, o ser humano, a gente tem, o que nos difere dos animais, é a nossa capacidade racional, né? De pensar, de refletir antes de agir. Então, a gente é feliz, o ser humano é feliz a partir do momento que ele exerce isso. Então, é nesse sentido, a felicidade para ele está sempre ligada à palavra de finalidade, que é o propósito pelo qual a gente foi criado. Então, por isso que esse é um dos critérios para Aristóteles, esse exercício da racionalidade, né, de você desenvolver essa capacidade que nós, de seres humanos, temos de pensar, de refletir. O segundo critério, então, seria o hábito da temperança, ou seja, da moderação nos sentimentos e nas atitudes. Esse segundo critério, ele se refere à questão do tema da liberdade, porque assim, a liberdade, a gente sempre tem uma pré-noção de que é a possibilidade de escolha que a gente tem a respeito de quem nós queremos ser, de o que a gente quer fazer, enfim, nesse sentido. Mas existe, dentro da filosofia, um debate de você pensar a filosofia no sentido dos limites que a gente tem, no sentido de questão física, humana mesmo, de necessidades nossa, e também dessa busca de autocontrole a respeito dos desejos, das nossas emoções e prazeres, que às vezes faz com que a gente não seja livre, porque a gente acaba se tornando escravos desses nossos desejos. Então, dentro desse conflito que a gente vive em buscar esse autocontrole ou a satisfação dos desejos, ele vai buscar e acredita que a gente só é livre quando a gente busca essa temperança, ou é chamado também como justa medida, que é a busca pelo um equilíbrio. Então, eu tô trabalhando esse conceito com o pessoal do 8º ano, e eu dei o exemplo no sentido, assim, de a gente pensar a tecnologia. Hoje, né, a gente está inserido no século XXI, onde a tecnologia ela é presente, né, para a maior parte da sociedade, principalmente dos jovens. Então, se a gente não se controlar, não buscar um equilíbrio, a tecnologia, né, as redes sociais, o celular, enfim, acaba controlando a gente. A gente, meu Deus, a gente passa o dia, às vezes, assistindo uma série ou jogando um jogo, enfim, e acaba tendo o nosso controle. Então, é nesse sentido, para Aristóteles, a gente tem uma vida boa, a gente vive bem a partir do momento que a gente busca um equilíbrio entre as coisas. E como que a gente consegue esse equilíbrio? É a gente refletindo sobre o excesso e a falta. Então pensando nesse exemplo que eu dei da tecnologia. A falta seria você não usar nada.
de tecnologia, tá? Já que ela não me domina, eu vou abrir mão e não vou usar. Então, isso é falta, tipo, isso é ruim, é uma atitude ruim, porque a tecnologia, ela traz benefícios pra gente. Agora, o extremo seria o excesso. Seria a gente usar, assim, sem limites. Então, o equilíbrio que Aristóteles nos orienta é buscar uma organização, tá? Eu vou usar um pouco, vou ter um tempo no meu dia para entrar no meu Facebook, no meu Instagram, e aí depois um tempo para eu realizar minhas tarefas, enfim, fazer alguma coisa por fora. Então, sabe, é você buscar um equilíbrio entre a falta e o excesso. Essa orientação e esse hábito da temperança que o Aristóteles ele defendia. Então ele não era contra a realização do prazer, dos desejos, mas ele alertava sobre a gente não cair num vício, né? E não deixar com que essas coisas nos dominem, mas que a gente tenha controle e consiga agir com autonomia. E a última seria a convivência amigável com outras pessoas, pensando que nós somos seres humanos e que a gente se torna cada vez mais humano nas relações com o outro, né? Que se a gente se isolar, a gente vai se desumanizando. Então é nesse sentido, e essas são as contribuições dos filósofos a respeito do que é ter uma vida boa. Então, espero que tenham contribuído essa revisão para vocês. E dentro dessas contribuições e pensamentos desses filósofos, tentem encaixar e fazer uma ligação com o que isso contribui para as dificuldades que vocês enfrentam para a vida de vocês, porque é assim que o conhecimento ele vai se tornando significativo para a gente, e não só uma informação que a gente ouve e acaba esquecendo. Então, bom estudos, espero que esse momento de quarentena passe logo e que a gente possa estar junto em sala, construindo esse saber da filosofia juntos. Abraço para vocês.